Então, nós vamos fazer hoje uma introdução à cardiologia intervencionista, tá certo? Não tenho conflito de interesse, na verdade, tenho um viés aí por conta de ser da área, mas não tenho conflito de interesse relacionado à apresentação, certo? E a gente tem que começar falando um pouquinho de história, né? A gente usa no nosso dia a dia uma série de conceitos e de dispositivos que fazem medidas hemodinâmicas e a gente muitas vezes não sabe de onde isso veio. E vejam que a história remonta de 1844, com Claude Bernard fazendo a primeira cateterização cardíaca num cavalo. Na verdade, aqui o que vocês estão vendo é justamente a nossa PVC, né? Ele cateterizou a veia de um cavalo e começou ali a estudar os primeiros conceitos relacionados à pressão venosa central. Posteriormente, aí já em 1929, esse cidadão, o Werner Forssmann, né, que ganhou o prêmio Nobel ou Nobel de 1956, ele fez a primeira cateterização de um coração humano vivo, em si mesmo. Ele funcionou a sua veia no braço e passou um catéter uretral de 65 centímetros e correu para o setor de radiologia para fazer um raio-x e registrar aquilo que ele estava executando. Nada mais é aqui de um catéter venoso central, né? Que hoje a gente usa comumente, né? Já nos anos 30, 40, Eugene Fick, né, desenvolveu os primeiros conceitos relacionados às medidas de pressões intracardíacas e à quantificação do débito cardíaco, até hoje utilizada no cálculo do débito cardíaco, né? Nos anos 50, Mason Sones idealizou as primeiras cinecoronariografias seletivas, ou seja, coronária esquerda, coronária direita, que veio a sofrer todo esse desenvolvimento. Vejam que já na década de 50 já se fazia isso. Naquela época, eles desenvolveram um catéter, que é o catéter de Sones, que é esse que vocês têm na tela, que é um catéter que ele é único, tanto para a coronária direita quanto para a coronária esquerda. Ele fazia inicialmente esse procedimento por uma dissecção da artéria braquial, cortava aqui o braço. Então, isso, nos primórdios da hemodinâmica, era feito desta forma. Na verdade, primórdios até ali a meados da década de 90, quando começaram as punções, né? Já na década de 1967, Judkins foi quem desenvolveu os primeiros conceitos relacionados ao método percutâneo, que é o mais utilizado hoje em dia. E os catéteres pré-moldados, né? Os nossos JLs, né, de Judkins Left, e o JR, Judkins Right, de coronária direita e coronária esquerda, tão utilizados no nosso dia a dia e que vocês têm a oportunidade de vê-los lá na hemodinâmica. E aqui nas mãos do Judkins, esse último catéter aqui, que é o pigtail, né, que era usado para a realização de ventriculografias, aortografias. Hoje é bem menos utilizado, mas ainda tem a sua validade, ainda tem a sua utilidade. E em 1977, Andreas Grütking realizou a primeira angioplastia coronária transluminal percutânea, como ficou conhecida, a PTCA, né? E ele fez isso por meio de um balão, mais ou menos nos moldes que nós temos hoje, só que era um catéter balão. E ele insuflava esse catéter balão, ele não corria por um fio guia, né? Ele simplesmente enfiou o catéter lá e insuflou o balão nesta lesão aqui que aparece na figura A e teve este resultado aqui na figura B. Então ele conseguiu, deu sorte, na verdade, né? Ele conseguiu a realização de um feito, uma DA proximal, o tratamento deu certo, provavelmente era uma lesão menos calcificada, uma lesão que não dissecou, né? Deu toda essa sorte. E daí o avanço que nós tivemos na cardiologia intervencionista, né? Passando a ser, de fato, uma cardiologia intervencionista, que antes era simplesmente hemodinâmica, né? Já em 1988, a participação de um brasileiro, José Eduardo Souza, um maranhense,
fez a primeira angioplastia coronária com implante de um estente metálico no mundo. Surgiam aí os estentes convencionais. O Dr. José Eduardo Souza fez um implante aqui no Brasil mesmo, no estudo FIM, né, que é o First in Man, dos estentes convencionais. Ele foi o primeiro a realizar este feito, certo? E está no hall da fama da cardiologia intervencionista por conta disso. Já no início dos anos 2000, 2001, 2002, surgiram os primeiros estentes farmacológicos. E aqui a gente tem que fazer um adendo e uma deferência ao próprio José Eduardo Souza, porque ele foi um dos idealizadores do stent Cypher. Ele começou a pensar lá atrás que com os estentes convencionais, como nós sempre conversamos lá na hemodinâmica, sempre existiu um risco de restenose. Esse se tornou o maior problema dos estentes convencionais, né? Como resolver isso? E aí passou-se a estudar a utilização de drogas, né, de substâncias, em especial medicamentos, que atuassem na reprodução celular e diminuíssem esse possível efeito adverso, que seria a restenose intrastente. E daí surgiram os primeiros estentes farmacológicos, o Cypher e o Taxus, que foram aí durante anos um sucesso, né? Ajudaram no boom da realização de procedimentos na hemodinâmica. Em 2006, neste mesmo ano de 2006, surgiram os primeiros pacientes incluídos no estudo Absorb, que foi com o primeiro suporte vascular bioabsorvível. Porque nessa época, o que se tinha com os estentes farmacológicos até então, o Cypher e o Taxus, eram tromboses tardias e muito tardias. Ninguém sabia o que estava acontecendo. No Congresso Europeu de Cardiologia de 2006, se levantou uma série de questionamentos em relação à segurança dos estentes farmacológicos, e o gráfico de utilização desses estentes sofre uma queda abrupta. Chegaram até questionar se, de fato, essa seria a solução para os problemas para a doença coronariana. Daí, já se sabia dessa questão, já se estava desenvolvendo os suportes vasculares bioabsorvíveis. Qual é a ideia? Se você colocar um dispositivo que vai biodegradar ao longo do tempo, ou vai ser reabsorvido pelo organismo ao longo do tempo, liberando substâncias, no caso, CO2 e água, que são inofensivas, você poderia recuperar justamente a função fisiológica do vaso, que é de dilatação e contração. Que quando você coloca um estente metálico, você enjaula aquela região, ela perde essa capacidade de pulsação, tá certo? Então, nessa época, já surgiram os primeiros suportes vasculares bioabsorvíveis, e aqui cabe um adendo que esses suportes eles caíram por terra, devido ao fato de não conseguir se desenvolver dispositivos com hastes mais finas e que dessem o suporte adequado e tolerassem a expansão por balões. Ao longo do tempo foi se mostrando que eles não melhoravam nem a fisiologia e nem conseguiam diminuir os eventos relacionados ao implante de estente. Então, eles caíram por terra. A maioria das empresas, na verdade, todas as empresas praticamente abandonaram suas linhas de pesquisa. A Abbott, que era responsável pelo estudo Absorb, simplesmente encerrou, parou de estudar essa tecnologia. Bom, e para que a gente possa discutir no nosso dia a dia, a gente precisa entender alguns conceitos. Então, cateterismo nada mais é que todo e qualquer procedimento diagnóstico e terapêutico realizado mediante colocação de catéteres. E aí, no nosso caso aqui, no sistema vascular, para alcançar o coração e vasos da base. Aí temos exemplos aqui, a ventriculografia esquerda, a ventriculografia direita, a ortografia, a arteriografia pulmonar, a cinecoronariografia e, eventualmente, as angioplastias coronárias. E o cateterismo cardíaco, ou cinecoronariografia, ou angiografia coronária, ou estudo hemodinâmico, todos são sinônimos, podem ser solicitados dessa forma.
É um exame invasivo que pode ser realizado de forma eletiva para confirmar a presença de obstruções das artérias coronárias ou avaliar o funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco. Então, nem só de coronárias vivemos, né? Especialmente quando está sendo programada uma intervenção, no caso angioplastia, ou em situações de emergência para determinar a exata localização da obstrução que está causando um infarto agudo do miocárdio, que é o que nós mais fazemos aí no Hospital de Clínicas, e planejar a melhor estratégia de intervenção. A angioplastia coronária nada mais é que um procedimento de desobstrução de um vaso coronário pela utilização do balão de angioplastia, estente ou suportes vasculares, esses agora caindo por terra. A angioplastia primária é o que fazemos quando a gente atende uma síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST. Aquele vaso está ocluído e você vai realizar a angioplastia primária. Você vai abrir este vaso de uma forma mais aguda, de forma emergencial. Tá? Angioplastia de resgate é aquele procedimento realizado na vigência também de uma síndrome coronária com supra-DST, porém, posteriormente à utilização de fibrinolítico sem sucesso. Então, vocês têm visto aí naquelas situações que a gente fica sem a nossa máquina, ou porque está em manutenção, ou porque quebrou, sei lá por que motivo, a máquina está ocupada, vocês fazem a trombólise no pronto-socorro, no SAT. A gente sabe que tem alguns colegas que se recusam a fazer, ainda encaram isso no dia a dia, mesmo sabendo da segurança dos medicamentos hoje em dia. E quando não há o sucesso, e aqui a gente tem que falar quando que nós temos sucesso na trombólise, quando você tem melhora da dor, redução maior que 50% na derivação com o maior supra, ou pico precoce de enzimas, tá certo? Aí você pode falar que você teve sucesso na fibrinólise. Se você não tiver nenhum desses três fatores, você pode falar que é um sem sucesso e aí desencadear uma angioplastia de resgate. A angioplastia facilitada, ela foi estudada nos anos 2000, no início dos anos 2000, né, que é o procedimento na vigência de uma síndrome coronariana com supra, que o paciente é submetido a um fibrinolítico, utilização do fibrinolítico, independente do resultado, ele vai para o CAT. E normalmente se fizeram estudos com uma dose reduzida do fibrinolítico, já que esse paciente seria submetido a cateterismo de uma forma abrupta. E mostrou, na verdade, que aumentava sangramento e aumentava a mortalidade. Então, isso não se faz. Angioplastia facilitada não se faz. Angioplastia eletiva é aquele procedimento realizado em caráter ambulatorial ou agendado previamente. Nós fazemos alguns casos aí no HC. Os pacientes vão para a reavaliação, sobem para a enfermaria, depois vêm para a hemodinâmica para realizar simplesmente uma angioplastia eletiva. E a angioplastia ad hoc é aquele procedimento realizado consecutivamente ao cateterismo cardíaco, porém fora de situações de emergência. Então, você vai realizar um cateterismo num paciente que não está infartado e se depara com uma lesão grave. Realiza a angioplastia na sequência, o sequencial, a gente chama de ad hoc. Bom, e quais são as principais vias de acesso vascular? Hoje, predominantemente, via de acesso radial. Mais de 95%, eu acho, dos casos no HC. Isso não é a mesma realidade em outros países, em especial nos Estados Unidos. Esse percentual, ele ainda não superou os 50%, por incrível que pareça, por questões relacionadas a complicações vasculares, temeridade por complicações vasculares e processos, que lá é muito mais comum do que no nosso país. Um acesso alternativo seria a artéria ulnar, mas é necessário que o pulso radial esteja bom para que você acesse a artéria ulnar, perdão. Você tem que ter esse arco palmar preservado ao utilizar um desses dois acessos, para que você não venha causar uma isquemia na mão do paciente. A artéria braquial, tá certo? É utilizada, mas deveria ser o último recurso, quando nenhum dos outros acessos é possível. A gente sabe que por uma série de problemas logísticos, a artéria femoral tem sido relegada a segundo plano, talvez ao último plano, porque quando faz heparina tem que esperar as 4 horas para reverter o efeito da heparina, e aquele paciente vai precisar ser submetido a uma compressão manual por pelo menos 10 a 15 minutos, e isso tudo depende de uma pessoa que saiba fazer.
Então, muitas vezes, você está no setor de hemodinâmica, vai realizar esse procedimento no meio da madrugada, vai ter que voltar 4 horas depois, tem toda uma logística relacionada a isso, por isso também ele foi sendo deixado para último plano. A técnica de punção, a técnica mais conhecida é a técnica de Seldinger, e tem a técnica de Seldinger modificada. Preferencialmente, deve-se entrar com a agulha a 45 graus, fazer com que essa agulha penetre no vaso, passar o fio guia, né, posteriormente entrar com o gel. Essa aqui é a técnica de Seldinger comum. Hoje nós temos a de Seldinger modificada, né, que na verdade você faz a transfixação do vaso, já com o gel, tira a agulha e vem recuando com o gel para que ele entre na luz do vaso. E posteriormente passa-se o fio guia e coloca-se o introdutor para a realização do procedimento. Vejam como os equipamentos evoluíram. Para você realizar esse tipo de procedimento, você precisa de um tubo de raio-x, que é aqui embaixo, tá? O emissor de raio-x está embaixo e não em cima. Aqui em cima é o intensificador de imagem, que hoje são todos praticamente flat panel. A gente vai ter agora a próxima máquina do HC, já vai ser assim, que reduz enormemente, melhora a imagem e reduz enormemente a radiação espalhada, né? Mas vejam que antigamente o paciente ficava até semi-sentado, tinha algumas polias aqui, ele chamava isso de berço. Esse paciente, a própria mesa onde o paciente estava posicionado era que girava para que você pudesse fazer as projeções e obter as imagens. Imagina essa mão de obra antigamente para se fazer um cateterismo, né? Era um evento. Hoje, coisa que você faz em 10, 15 minutos, naquela época levava uma manhã inteira, né? E hoje você tem os sistemas computadorizados, com imagem em alta definição. Essa máquina que eu coloquei aqui é uma máquina igual a que tem hoje no hospital da Unimed, no novo hospital da Unimed, conta com um telão deste aqui de alta definição, de altíssima definição, na verdade. Então, a gente pode fazer tudo aqui na ponta do dedo. Tem todas essas telas touchscreen aqui para você fazer. E naquela época não tinha nada disso, era tudo analógico. Então, vejam a evolução, a que ponto chegamos em relação aos equipamentos. E quais seriam as indicações para um estudo hemodinâmico para a realização de um cateterismo cardíaco? Primeiro, é a mais comum, determinação da presença e extensão de doença coronariana, quando não puder ser excluída adequadamente pelos testes não invasivos. Avaliação de possibilidades terapêuticas, incluindo as formas de revascularização cirúrgica ou percutânea do miocárdio, né? É essencial a realização do cateterismo cardíaco com planejamento cirúrgico, por exemplo. Ferramenta de pesquisa, possibilitando analisar modos de tratamento, bem como progressão ou regressão da doença arterial coronária. Nos casos de angina é estável e instável, infarto agudo do miocárdio, valvopatias como pré-operatória e até como avaliação. É importante que se diga aqui que lá atrás, quando a hemodinâmica era raiz, e não se dispunha do ecocardiograma, lá no início só tinha o modo M, depois o Dr. Vitor pode comentar em relação a isso, não se conseguia fazer adequadamente as avaliações do miocárdio e das válvulas cardíacas. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E as valvopatias eram avaliadas na hemodinâmica, né? O cateterismo cardíaco era realizado para esse fim. Você calculava área valvar aórtica, você calculava a área valvar mitral, estimava pressões, né? Fazia pressões, calculava PD2, calculava a pressão indireta da pressão de oclusão da artéria pulmonar, enfim. Para você fazer todos os cálculos, o método de Fick, né, também era utilizado para você calcular débito cardíaco, tudo isso era realizado na hemodinâmica, né? Avaliações de cardiopatias congênitas, que era o filé, né, era o que mais se fazia, né, naquela época. Miocardiopatias, né, e doenças da aorta, né, que hoje as doenças da aorta ficam muito mais a cargo dos endovasculares. E nas avaliações dos testes não invasivos, eu coloquei aqui quando você deve levar em consideração um marcador como um alto risco, ou seja, um alto risco daquele paciente realmente ter uma doença arterial coronária grave. Então, quando esse indivíduo tiver uma disfunção grave do VE em repouso, ou uma disfunção grave do VE ao exercício, uma queda da fração de ejeção, especialmente aí na cintilografia, que a gente costuma ver isso,
Uma área isquêmica importante é o teste isquêmico com imagem, em especial na parede anterior, que é uma grande área do miocárdio. Áreas isquêmicas moderadas, porém múltiplas. Grande área de fibrose na cintilografia, com dilatação ventricular e aumento da captação pulmonar. E aqui é que eu vejo um dos grandes pecados da cintilografia em Belém. Boa parte nem cita se houve dilatação, se não houve, se houve captação pulmonar, se não houve. O que é um erro do ponto de vista técnico da cintilografia miocárdio. Área isquêmica moderada, mas com dilatação ventricular e aumento da captação pulmonar, olha só, é um marcador de alto risco. Um ecoestresse com grande área isquêmica, um ecoestresse com alteração dos movimentos em mais de 2 segmentos, em doses baixas de dobutamina e baixa de frequência cardíaca, abaixo de 120. O teste ergométrico com esteira, com o score de Duke alto, e aqui quando se fala alto, é menor ou igual a menos 11. Então, quanto menor, é maior, para que vocês entendam. Maior o risco, quanto menor o valor desse score de Duke. E aqui, para aqueles que já passaram pela hemodinâmica, essas seriam as projeções mais habituais, né? Toda vez que nós tivermos aquela artéria indo em direção à ponta do coração, essa artéria muito provavelmente vai ser a descendente anterior, a LAD, que é Left Anterior Descendant. A circunflexa, normalmente, ela continua, faz o seu percurso ao longo do sulco atrioventricular esquerdo, tá certo? Então, você tem sempre, nas projeções craniais, vejam aqui, a DA correndo no meio da tela em direção à ponta do coração. Vejam, nas duas craniais, tá? Nas caudais, você vai dar preferência para avaliar a circunflexa. Vejam aqui ela correndo no sulco AV, tá certo? Dando os marginais obtusos. Lembrando, a DA dá os septais, tá certo? Que vão em direção que irrigam, na verdade, os 2/3 superiores do septo interventricular, tá? E dão os ramos diagonais, que pegam a parede lateral, a parede livre do ventrículo. Já a circunflexa, ela irriga essa parede lateral também e a posterior, pegando aqui os ramos marginais obtusos, que vão pegar justamente essa parede. Vejam aqui na oblíqua esquerda caudal, que é a nossa spider, né? Descendente anterior saindo para lá, que o tronco da coronária é muito melhor visto nessa projeção, tá certo? Bifurca-se, descendente anterior e circunflexa. E aqui a coronária direita em duas projeções, né? Aqui a oblíqua esquerda, mostrando o seu formato em C e a sua bifurcação distal em ramo ventricular posterior e ramo descendente posterior. Eu costumo sempre brincar lá na hemodinâmica, descendente é aquele que desce, então é o ramo descendente posterior, aqui. Tá? E aqui na cranial, você consegue ver com melhor definição de imagem essa bifurcação no segmento distal da coronária direita. Dentre os procedimentos intervencionistas, nós temos dilatação de estenoses arteriais, que é a angioplastia, com ou sem a colocação de estente, fechamento de orifícios no coração e outros defeitos congênitos, como CIA, CIV, etc. Reparo ou troca de válvulas cardíacas, hoje, todas praticamente, você consegue fazer algum tipo de procedimento percutâneo. Dilatação de válvulas cardíacas estenosadas, aqui a valvoplastia por balão, ainda assim, hoje, tratamento padrão para estenose de válvula mitral, em especial se o score de Wilkins Block estiver abaixo de 9/10, certo? Tratamento de ritmos cardíacos irregulares por ablação também é parte do cateterismo cardíaco. Selamento de partes do coração, aqui faltou um C, para prevenir a formação de coágulos, e aqui estamos falando na exclusão do apêndice atrial esquerdo. Tá? Então, aqui na primeira figura, nós conseguimos ver a angioplastia por balão, como ela ocorre, tá certo? Sem a colocação de estente. O objetivo é dilatar essa placa, essa estenose aqui. Tá? Posteriormente, aqui em relação à fibrilação atrial, a realização da ablação por cateter. Aqui no centro, a oclusão do apêndice atrial esquerdo, como ela é feita, certo? Deixa eu só tirar o som aqui para não incomodar. Mas aqui embaixo, a troca valvar percutânea da válvula aórtica, que hoje é o que mais se fala, né? Então, todos esses procedimentos sendo realizados por meio do cateterismo, da cateterização cardíaca, né?
Vejam como evoluímos, né? Nesses... Amplatzer septal occluder placement typically... Só para deixar rolar uns videozinhos. Aqui no canto Amplatzer inferior, septal occluder placement typically... a oclusão do apêndice atrial esquerdo, né? Aqui a TAV, aqui a ablação. E ainda assim, além dos procedimentos intervencionistas, hoje a gente lança a mão de alguns métodos adjuntos, tanto os métodos fisiológicos, e aqui eu fiz questão de destacar a QFR, que é essa Quantitative Flow Ratio, que hoje você pode derivar de uma angiografia, você pode derivar uma FFR, uma reserva de fluxo fracionado, e isso tem correlação direta com a realização desse procedimento invasivo. Então, aqui, durante o cateterismo, se você tiver hoje em dia a workstation que faz essa análise em tempo real dessa angiografia, você já pode ter, naquele momento, em real time, né, a FFR virtual daquele vaso e definir se realmente é uma lesão grave, se não é, e se você vai precisar tratar. Os maquinários mais modernos, hoje em dia, já têm como opcional esse tipo de análise incorporada aos seus. As máquinas da Philips têm essa disponibilidade, essa possibilidade hoje em dia de vir com essa análise em tempo real, que ajudaria enormemente na decisão do hemodinamicista, de quais vasos efetivamente tratar, né? Mas, afora o QFR, nós lançamos mão hoje em dia do FFR e do IFR. Tá? A reserva de fluxo fracionada, tradicionalmente com o uso de um fio-guia. Você precisa passar um fio-guia que tem um transdutor de pressão, que vai fazer, na verdade, uma análise de diferença de gradiente de pressão distal proximal, tá certo? Então, se aquela lesão tiver um gradiente menor ou igual a 0,80, você está autorizado a realizar o tratamento daquele vaso, porque ela é hemodinamicamente significativa. Ao mesmo tempo, hoje em dia, nós temos novas tecnologias surgindo e outras siglas também surgindo. O IFR, que é o Instantaneous Wave Free Ratio, que também é conhecida como RFR. Nós fizemos hoje um caso lá no Hospital Amazônia, temos mais 2 para fazer lá no Hospital do Coração amanhã, de angioplastia guiada por RFR. Nesse caso, você ainda utiliza o fio-guia, porém, não usa mais a técnica de hiperemia máxima, que é utilizada com adenosina intravenosa ou intracoronária. Neste caso, aqui ele analisa um segmento do ciclo cardíaco, que é wave free, ou seja, que não tem nenhuma onda em movimento, e faz essa análise. Porém, aqui nós temos que aumentar os limiares. Então, todo e qualquer vaso que tenha acima de 0,92 está livre, aquela estenose não é significante. Porém, se estiver abaixo de 0,89, nessa situação, nessa metodologia do IFR, você está autorizado a realizar o tratamento, certo? Além disso, temos os métodos adjuntos de imagem, como ultrassom intracoronário, que aqui são as imagens em escalas de cinza, e veja que você consegue muito bem definir. Aqui está o catéter de ultrassom, e aqui você tem a íntima, você tem a média e tem a adventícia. Então, você consegue, aqui na lâmina elástica externa, fazer todo o traçado do vaso e definir exatamente qual é o diâmetro desse vaso, consegue medir extensões de placa, consegue avaliar se aquela placa está rota, se não está. Obviamente, a tomografia de coerência óptica tem uma capacidade de definição de imagem muito maior, porém ela não enxerga muito além da camada média. E se houver cálcio, principalmente, ela perde demais a sua capacidade de penetração na parede do vaso. Então, ela tem os seus prós, porque ela tem uma capacidade de definição muito grande, você consegue, inclusive, definir o que é um trombo vermelho, o que é um trombo branco, só pelo uso da tomografia de coerência óptica, o que você não consegue fazer
no ultrassom intracoronariano. E vejam também as camadas aqui bem definidas, a íntima, a média e a adventícia, e aqui a fibra óptica. Eu coloquei 2 vasos normais, não quis colocar vasos com lesões para não complicar essa aula, né? Fica para uma aula específica. E aqui nós temos o rotablator, que é um método adjunto para a realização de procedimentos em artérias muito calcificadas. Infelizmente, no sistema público de saúde, é muito difícil a gente dispor, né? Só em grandes centros com alto volume que o pessoal acaba investindo em pesquisa e faz doação desse tipo de dispositivo. Vejam como ele vai fazendo, literalmente, cavando o seu caminho, né? Deixando essa parede mais lisa, apesar de ter cálcio na parede do vaso, ela fica lisa e permite a navegação dos balões, navegação dos estentes, que é onde a gente costuma ter grande dificuldade quando é muito calcificado. Ou seja, é possível fazer, né? E vejam que essa oliva, ela tem os cristais na sua ponta, tá certo? Então, ela não provoca lesões na parede do vaso. Só a parte rígida do cálcio é que ela desgasta. Porém, ela não causa nenhum tipo de lesão na parede rígida desse vaso. Aí, além do rotablator, hoje em dia nós estamos evoluindo para uma outra metodologia, que é a litotripsia coronariana, tá certo? A litotripsia, ela veio lá dos procedimentos de urologia para quebrar os cálculos renais, né? E agora se usa a mesma tecnologia, o mesmo conceito para que você diminua ali, quebre o cálcio nas artérias coronárias. Aqui eu vou deixar correr um pouquinho mais do vídeo para mostrar como é que é. É um balão de angioplastia. Dentro dele ele tem alguns eletrodos que emitem ondas, disparos elétricos. E aqui dentro tem líquido, soro. E aí isso vai causar uma vaporização instantânea desse líquido que está ao redor desses eletrodos. E isso provoca uma onda que chega a altíssimas pressões, coisa de 50, 60 atmosferas, que você não consegue alcançar com um balão comum. A gente vê ali, vai a 12, 13, 14 atmosferas. Olha só, tentativa com balão ali, vai a 4 atmosferas, baixa a pressão, aí vai começar a emitir a parte de eletricidade, aí causar as ondas, olha só. E vai causando a quebra do cálcio ao redor, né? Isso é tudo controlado, você tem uma série de dispositivos, de monitores para fazer o controle, tá certo? Para que você faça todo o desmonte dessa placa de cálcio sem ferir o vaso, reduzindo a possibilidade de dissecção, reduzindo a possibilidade de você causar algum dano à parede deste vaso. E, posteriormente, você fica com uma artéria muito mais maleável para o implante dos seus dispositivos para a realização de angioplastia. Então, vejam que o que causa uma onda, né, por conta desse dispositivo, desse disparo de eletricidade bem no centro aí da placa. Eu achei bastante interessante de trazer isso para vocês, porque é algo que a gente não tem no Brasil, mas que está ganhando força na Europa. A gente vê cada vez mais se falar disso aqui. E o futuro é hoje, né, gente? A angioplastia robótica já está presente, já temos um robô validado para uso, tem sido utilizado em alguns casos no Hospital Albert Einstein, já em São Paulo, mas na Europa já tem uma grande utilidade. Nada mais precisa ainda de todo o equipamento, todo o aparato, a punção ali ainda é feita pelo homem, então ele não substitui completamente, mas ele já faz bastante coisa relacionada, permite que o indivíduo, o médico, o profissional fique na sala de comando, ele não precisa ficar no mesmo ambiente, reduz aí grandemente a exposição à radiação ionizante, que é uma das maiores preocupações que nós temos na nossa área, por conta das questões relacionadas ao desenvolvimento do câncer, tá? E permite com que a galera que jogou muito videogame, especialmente Atari, essa turma tira de letra. O pessoal de hoje em dia que só sabe teclar no celular vai ter dificuldade.
mas você consegue, tem todo um sistema de monitoramento aqui, consegue, inclusive, olha, vejam aqui com imagem de ultrassom intracoronário, de FFR, enfim, você consegue ter todo o aparato para você definir e fazer. A precisão é, assim, algo absurdo, e a capacidade de manejo do fio-guia, né, que era sempre uma preocupação, mas ele não vai ter a mesma capacidade que eu de girar o fio, botar para lá, botense, e consegue passar o fio para que você realize o procedimento. E, obviamente, que como se trata de um procedimento invasivo, não está isento de complicações. Então, complicações possíveis, temos aqui, olha, mortalidade é 0,11%. Um infarto agudo causado pelo procedimento, 0,05%, né? Dentre outros aqui, sendo o mais comum ali, complicações vasculares, que diminuíram bastante com o uso do acesso radial. Mas ainda assim, quando você não consegue pela radial, vai para um braquial ou para uma femoral, essas complicações vasculares ainda permanecem sendo das mais frequentes. Arritmias também, especialmente quando você vai fazer ventriculografia, e reação ao contraste. Tanto a nefropatia induzida por contraste, como a alergia ao contraste iodado, especialmente, às vezes, eu sei que vocês ficam chateados, a gente suspende o procedimento, às vezes o paciente refere uma reação alérgica prévia, só deixa para falar isso lá no momento do cateterismo, a gente suspende, vocês estão com SAT com 300%, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento, isso aqui pode causar, inclusive, uma reação anafilática grave, podendo levar o paciente a óbito. É raro, muito mais raro do que esse 0,37, mas ocorre, tá? E a gente não consegue tirar o paciente. E aqui, por fim, o que faz de um cardiologista intervencionista ordinário transformar-se em extraordinário é a habilidade de criar uma complicação dramática, mas conseguir superá-la com sucesso, né? E era isso que eu tinha para falar hoje à noite para vocês. É só uma introdução. Tem outras aulas possíveis que a gente pode combinar mais para frente dentro de cada um dos tópicos da hemodinâmica. Muito obrigado.